gostaria de convidar a abrir o texto de Atos, capítulo 27, versículos 20 e 21. O texto bíblico diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém. Amados, o título da ministração dessa noite é Ventos Contrários. E nós estamos extraindo esse título do próprio capítulo de Atos 27, que vale a pena você ler em casa, com calma e com tranquilidade, porque aqui nós vamos falar sobre algumas partes desse capítulo tão importante da Bíblia. Mas essa palavra, ou essas duas palavras, ventos contrários, elas estão literalmente nessa passagem bíblica, que falam exatamente de um momento difícil que o apóstolo Paulo passou, quando ele estava numa embarcação, com mais de 200 pessoas, ele estava preso, ele era um prisioneiro, estava caminhando, ou estava seguindo para a Itália, onde ele compareceria diante do imperador, diante de César. Mas no meio desse trajeto, dessa viagem, essa embarcação é surpreendida por ventos contrários. Inclusive, o tufão que se levantou naquela ocasião se chamava Euroaquilão. E em meio a esta situação aflitiva e adversa, que talvez não seja nada difícil da gente trazer para as nossas adversidades de cada dia, não é nada complicado a gente fazer a transição entre aquele momento difícil que Paulo passou, com aquelas pessoas ali, mais de 200 pessoas naquela embarcação. Não é difícil fazer a transição entre o que ele viveu e o que nós vivemos em algumas ocasiões. E nós precisamos, a partir dessa visão do que aconteceu naquela ocasião, extrair 5 palavras. Queremos extrair 5 palavras e trabalhar um pouquinho estas 5 palavras para que possamos lidar bem com os ventos contrários que passam pela nossa vida, ou que se tornam adversos aos momentos e ao lugar onde nós nos encontramos. E a primeira palavra que eu gostaria de compartilhar é a palavra propósito. Diga propósito. Atos 27, versículo 24. Dizendo Paulo: Não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Essa foi uma palavra do anjo em meio ao momento crucial dessa luta e dessa batalha. Um anjo apareceu a Paulo, trazendo essa mensagem: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Qual que é a palavra-chave que nós encontramos embutida aqui? Ela não é citada, mas ela está implícita nessa passagem. Paulo, não temas. Você está diante de um tufão, você está diante de uma tempestade, de uma luta, chega a ser até uma luta espiritual, mas não temas, porque importa que você chegue do outro lado, e importa que você chegue no destino da sua vida, porque nesse momento eu te separei para fazer essa viagem, mas você vai chegar lá, porque importa que você compareça diante de César. E amado, o que eu gostaria de compartilhar aqui é que a nossa vida está dentro de um propósito divino. E se você perder o senso de propósito, você vai achar que qualquer situação na sua vida terá poder de lhe deter, terá poder de estancar o fluxo da sua jornada. Se você não entender, como Paulo tinha bem claro no coração dele, de que ele não estava ali por acaso, de que aquela situação de fato tinha se levantado, mas
o anjo veio reavivar essa palavra de propósito, dizendo: Paulo, não temas, não fica aflito, não se aflija por isso, porque você deve entender claramente que importa. Ou seja, há um propósito na tua vida e você há de chegar do outro lado, porque a tua vida, ela está dentro de um propósito divino. Eu não sou fruto do acaso. Quero liberar uma palavra de cura sobre a tua vida hoje. Talvez você, por muitos anos, tenha pensado assim: bom, eu nasci por causa de uma aventura, eu não nasci dentro de um plano, eu não nasci dentro do casamento do meu pai ou da minha mãe, eu sou fruto de uma aventura que os dois tiveram num determinado lugar, e de repente você, quando conhece a história, você fica pensando: puxa, por que eu vim ao mundo? Qual a razão da minha vida? Mas eu estou aqui hoje para te dizer, em nome de Jesus, que ainda que você tenha pensado assim, que você veio como um acidente, fruto de uma aventura, fruto do acaso, eu quero te dizer que essa não é uma verdade. A grande verdade de Deus é que você foi planejado, talvez não pelo homem ou pela mulher, mas você foi planejado por Deus. Deus escreveu os seus dias, Deus escreveu todos os seus dias num livro. Está lá no Salmo 139, o Senhor tem um livro. É muito bom saber que há um livro, o livro da minha vida. Não é o livro da vida, o livro da vida, onde quem está lá escrito vai para o céu e quem não está, não vai. É um livro pessoal, é o livro da minha vida, é um livro que conta a minha história, é o livro que conta, até mesmo antes de eu ser concebido no ventre da minha mãe, um livro que escreve o que Deus planejou a meu respeito, o que Ele sonhou a meu respeito, o que Ele idealizou a meu respeito. Não importa como eu tenha vindo, de que forma eu tenha vindo, mas eu estou dentro de um propósito claro, bem definido, planejado, idealizado, sonhado. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que nem conhecem o pai e nem conhecem a mãe. Há pouco tempo atendi uma pessoa que não era daqui, mas hoje ele é um pastor. E a coisa interessante de conversar com ele é que ele me procurou e a gente conversou sobre alguns assuntos. Ele é pastor numa cidade fora, e eu perguntei: conta-me um pouco da tua vida. E ele falou: não conheço meu pai, não conheço minha mãe, não tenho ideia de quem eles sejam, e a única coisa que eu sei é que eu fui encontrado num cesto de lixo. Eu fui encontrado, eu fui abandonado e eu fui encontrado naquele lugar. E ele passou uma infância difícil, mudo, sem conseguir falar. Não falava. Por toda a sua infância, ele não emitiu uma única palavra. Não emitiu uma única palavra. Nada, 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 nada. Até que no período da sua adolescência e juventude, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e Deus destravou a língua, e hoje ele é um pastor, e ele dá curso de oratória. Um homem que foi achado no cesto de lixo, que não conhece o pai, não conhece a mãe, e que tinha tudo para poder dizer: olha, eu não valho nada, ou eu estou destituído de propósito, de sentido para a vida. E hoje é um pastor de vidas, hoje ele é um pastor de ovelhas, e ele fala, é calmo, sereno e tranquilo, suave no falar, dá curso de oratória em vários lugares. Aliás, ele já esteve por aqui também, já atendendo um grupo pequeno aqui para ministrar. Mas um homem de Deus. Então, na hora da crise, meu querido, você fica pensando: por que disso na minha vida? E por que daquilo outro? E as coisas na minha vida não dão certo. Estou sempre em meio a lutas, a euroaquilhões da vida. Tufões que vão e que batem na tua embarcação. E é nessa hora que você tem que, de fato, voltar-se para Deus e dizer: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Para que eu fui chamado? Para que eu nasci? Qual é o propósito? E a partir desse propósito que você vai entender as outras coisas que vão acontecer.
Mas você não é fruto do acaso. Diga para o seu vizinho, você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Não temas, Paulo. Importa que você chegue do outro lado. Importa que você testemunhe lá diante de César. Amém? Alguns aqui talvez durante alguma fase da vida foram muito tímidos, envergonhados, porque alguém humilhou, porque alguém envergonhou. E Deus deixou que isso acontecesse. E a gente fica pensando, onde o Senhor estava quando tiraram gozação de mim na minha classe, na minha sala de aula? Onde o Senhor estava quando me feriram na alma? Onde o Senhor estava? E aí Deus chega para você e responde, eu estava lá com você, porque eu estava forjando em você um coração compassivo. Eu estava forjando em você um coração misericordioso, porque só tem misericórdia com excelência quem já sofreu isso na alma. Quem já sofreu as feridas e já foi curado por Deus. Sabe olhar para o invisível. Porque eu já fui invisível. Está num lugar e ninguém me vê. Está num lugar e ninguém me cumprimentar. Está num lugar e ninguém me chamar para jogar bola. Está num lugar e ninguém me chamar para fazer parte das conversas. Está num lugar e ser literalmente uma pessoa invisível. Nunca chamado para as festas, nunca chamado para os lugares sociais, nunca chamado para lugar nenhum. Estava lá e me perguntava, será que ninguém me vê? Será que realmente eu sou invisível? E aí passa a adolescência, passa a juventude, aí me converto a Jesus. E aí quando vou para o grupo jovem da igreja, eu começo a perceber que tinham invisíveis, tanto quanto eu era invisível. E eu pude perceber, eu vou me aproximar daquela pessoa, porque eu sei o que ela está passando, porque eu já passei. Eu vou conversar com essa pessoa que ninguém quer conversar, porque eu sei o que é isso. E então eu pude entender que em todo o período em que eu era invisível, na escola ou nos lugares onde ia, Deus não havia me desamparado, mas Ele estava comigo, forjando em mim um coração, forjando em mim um coração compassivo, um coração misericordioso. E por que Ele faz isso? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele permitiu perdas na sua vida? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele permitiu saudades na sua vida? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele permitiu um determinado prejuízo financeiro? Porque Ele tinha um propósito. O propósito é o sentido da nossa vida. E ao invés da gente ficar apenas dizendo por quê, por quê, por quê, a gente deve dizer para quê? Para quê? Qual o propósito desse tratamento? Qual o propósito dessas ações na vida? Vamos entender e vamos compreender que o Deus diante de quem nós estamos é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando Ele te deixou sozinho, Ele não te desamparou, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Quando Ele te permitiu perder, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Quando você teve prejuízo, Ele continuou sendo bom na tua vida e a misericórdia dele continuou sendo grande na tua vida. Então regozije-se, alegre-se, deleite-se, olhe para Deus, cresça em Deus e a sua vida nunca mais será a mesma. A segunda palavra é a palavra problema. Qual é o seu real problema? Paulo, diante daquele Euroaquilão, podia estar pensando assim, gente, está chegando aí um furacão, um tufão, uma tempestade, e vai me matar. Mas ele não pensou assim, porque morrer para Paulo não era problema. E você tem que entender qual que é realmente o teu problema. Porque às vezes a gente passa a vida inteira dizendo,
Pastor, estou com um problema. E aí ele vai relatando os problemas. Estou com esse problema. Ah, mas eu estou com esse outro problema também. Eu também estou com mais esse. E aí vem com uma lista de 10 problemas. E a gente chega, às vezes, para essa pessoa para dizer, dos 10 problemas que você mencionou, 9 não são problema. Talvez um seja o problema. E a gente então tem que entender qual é o nosso real problema. Para Paulo, possibilidade de morrer não era problema. Ele já havia dito, não tenho a minha vida em nada preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, de pregar o evangelho da graça, pelo qual fui preso em cadeias. Mas não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Há uma outra passagem em que ele diz, estou dividido entre a vida e a morte. Se viver vai ser legal porque eu vou ficar aqui com vocês compartilhando dons espirituais. Mas se eu morrer e for para a glória, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, morrer para Paulo não era problema. Então tira da lista isso daí. Porque morrer para você também acredito que não seja problema. Porque morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se você é do Senhor, se você pertence ao Senhor, e se você já vislumbrou um pouquinho do que é a glória, do que é o reino da glória, o reino onde Deus está, você não se apegaria a nada deste mundo. Você não ficaria com medo de nada, nem da morte. De nada. Amém? O que era problema para Paulo? Passar necessidade? Paulo diz, já aprendi a me contentar com todas as coisas. Então quando eu tenho muito, eu dou glória a Deus. Mas também quando não tenho nada, eu dou glória a Deus. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ter abundância não é problema. E não ter nada também não é problema. E aí nós vamos tirando essas coisas da nossa lista. E a gente vai vendo que a vida ela pode ser muito mais simples. Que a vida pode ser uma vida mais de ações de graças pelo que Deus é e pelo que Deus faz. E a gente vai tirando. A gente que vai dizendo, pai, eu estou com um problema, eu estou com um problema, eu estou com um problema. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que Deus está em todos esses momentos. E Ele vai te ajudar a viver bem em todas essas ocasiões. Então, dos 10 problemas que você tinha, tira 9. Talvez você só tenha um problema. Pastor, estou curioso, quero saber qual que é o meu problema. O seu único problema é aquele que se opõe ao cumprimento do propósito. Esse é um problema que você tem. Se alguma coisa você permitiu acontecer na tua vida que estanca o propósito. Qual o propósito de Deus para o meu casamento? É que eu ame a minha esposa. É que eu a ame, é que eu esteja com ela, e que eu a sirva, e que eu cuide dela. E quando os euroaquilões começam a bater na minha vida, para trazer aborrecimento, para trazer tristeza, para olhar para ela e não manifestar o propósito do casamento, que é amá-la, que é cuidar dela, que é ministrar sobre ela, que é de ser para ela o que eu deveria ser como propósito de marido, propósito de família. Então, esse é o meu problema. Não é a falta de dinheiro, não é a perseguição, não é a luta, mas é aquilo que mina a minha alma, é aquilo que enxerta veneno no meu coração e que me impede, ou que pelo menos se opõe ao cumprimento do propósito. Qual o propósito de Deus para a minha vida como pai? É que eu ame meus filhos, é que eu os discipline, é que eu esteja com eles, é que eu os ensine, é que eu possa ser um modelo para eles. Mas aí de repente vem os trabalhos da vida e eu começo a pensar, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E vem o inimigo e me engana, dizendo o seguinte, não, mas você está ganhando dinheiro para dar uma condição melhor de vida para os filhos. Tudo bem.
Só que você vai ganhando dinheiro 1 ano, 2 anos, filho, espera um pouquinho aí que eu estou ganhando dinheiro para te sustentar. E 3 anos, e 5 anos, e 10 anos, filho, aguenta a mão aí, que um dia eu vou ter um tempo contigo. E passa 15 anos, e a gente passa a vida afogado nas coisas. E a gente de repente, peraí, mas qual que era o propósito? Meu propósito não era ganhar dinheiro e ganhar, e trabalhar e trabalhar. O meu propósito era estar com Ele. E de repente eu me dei conta de que meu problema não era o trabalho, não era uma determinada atividade, mas era aquilo que se opôs ao propósito. E se o trabalho, desenfreado, como eu encarei, se opôs a esse propósito, então esse é o meu problema. E repito, o problema não é o trabalho, mas é como eu lido com ele. O problema não é o trabalho é uma bênção. O problema é o meu coração. É a forma como eu vou permitindo que essas coisas vão entrando na minha vida e vão me seduzindo e vão me enganando. E eu, peraí gente, qual que é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Às vezes a gente fica aqui, tanto como do Ministério de Louvor, como a gente aqui que prega, e vocês vê a gente às vezes virando de cabeça para baixo, tentando, vamos achar uma música aqui alegre, vamos achar alguma coisa, por quê? Porque eu percebo que talvez muitos chegaram aqui e não conseguiram entender o propósito. Então a gente fica aqui virando de cabeça para baixo e achando e indo para ver se acontece alguma coisa para mudar meu coração e mudar seu coração. Por quê? Porque a questão não é a música que a gente vai colocar, ou a música mais alegre, ou a música mais lenta, mas alguma coisa precisa romper no coração. Por quê? Porque o propósito que me trouxe aqui não foi passar 1h30, não foi passar 2 horas, não foi passar 2h30. O propósito que me tirou de casa, numa tarde como essa, de garoa e de frio e tudo mais, o propósito é um propósito sublime, é um propósito de me encontrar com Deus. E de repente, quando eu chego aqui, eu estou apático. E quando eu chego aqui, eu estou indiferente. Esse é o meu problema. Então, qual é o seu problema? Ou o meu problema? Talvez não sejam os 10 da lista, mas seja um só. O meu problema é aquilo que se levanta para impedir que eu viva o propósito para o qual eu nasci. Esse é o meu problema. E é o meu único problema. O meu único problema é esse. Não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, porque o desemprego ele pode ser uma bênção na minha vida. Que bênção, queridos, quando às vezes a gente está meio assim, dizendo que a gente é bom, que a gente acontece, que a gente é um profissional e tal, e de repente uma porta se fecha, e às vezes o fechar daquela porta, e eu fico dizendo, pastor, ora por mim, porque eu perdi o emprego, e cá com os nossos botões, e orando a Deus, a gente chega humildemente e com mansidão para dizer, ó, esse não é o teu problema. A perda do emprego. Se Deus permitiu que você perdesse o emprego, talvez esse seja um tempo, talvez essa seja uma oportunidade, quem sabe esse seja o momento para que você possa acordar para o propósito. Porque o problema não é ter emprego ou deixar de ter emprego, ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, mas entender que a partir disso, Deus pode te levar a uma experiência que esteja faltando na sua vida. Uma experiência de quebrantamento, uma experiência de dependência de Deus, uma experiência de busca de Deus. Amém? Quando a gente está em meio a crises, você percebe isso, né? Quando a gente está em meio a crise, a gente ora mais, né? A gente acorda mais de madrugada para orar, é ou não é? Mas quando tudo está bem, aí a gente entra na calmaria. Está tudo em paz, não tem nada. E de repente vem um euroaquilão na nossa vida, vem com força, vem com ímpeto,
E aquilo dá uma sacudida na gente, e a gente começa a entender: Senhor, obrigado. Não pelo problema, mas por discernir que o meu real problema não foi a perda daquele emprego, mas talvez o meu real problema é aquilo que veio para cumprir o propósito. Quem sabe o orgulho, quem sabe a autossuficiência, quem sabe aquela postura egoísta que eu tinha. Esse é o meu problema. E às vezes Deus me permite perder alguma coisa para ser tratado naquela área. E então eu vou me voltar para Deus. Amém? Mas a terceira palavra que eu quero trazer para você aqui é carga. A primeira palavra é propósito. A segunda palavra é problema. Você deve entender qual é o seu verdadeiro problema. Deus vai dar discernimento. Mas a terceira palavra é carga. Sabe o que aconteceu? Esse povo, esses mais de 200 que estavam nessa embarcação, estavam indo para a Itália, quando perceberam que o vento era muito forte, embora eu não tenha aqui a especialidade para poder dizer o que eles tiveram que fazer, as manobras que eles tiveram que fazer ali, mas tiveram que tirar a vela, tiveram que fazer muitos procedimentos, porque o vento era tão forte, qualquer coisa que eles levantassem ali, seria para destruir o navio antes do tempo. Então tiveram alguns procedimentos, e o vento bateu e levou aquela embarcação. Mas houve um determinado momento em que eles tiveram que lançar ao mar as cargas. As cargas. Olha só o que acontece em Atos 27, versículos 18 e 19. Atos 27, 18 e 19. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Primeiro os especialistas aliviaram a carga. E depois, o próprio povo que estava ali, com as suas próprias mãos, lançaram as cargas ao mar. Por quê? Porque aquelas cargas estavam tornando o navio mais pesado, e diante daquela situação, o navio podia naufragar. Eu queria hoje te perguntar, meu querido, no momento que você tem vivido, o que há de carga desnecessária na sua vida? Quais são os pesos que você tem levado e que hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo: olha, abre mão disso, joga fora isso na tua vida. Você não consegue ter alívio, você pensa nisso todos os dias, você não somente tem cargas, mas a cada dia você traz mais coisas para você. Cada dia você se compromete mais, cada dia você compra mais, cada dia você se endivida mais, cada dia você está mais pesado. Eu creio, queridos, que a gente está chegando num momento na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, em que a gente tem que perceber o que há de maléfico, de inútil, que está obstruindo o caminho com leveza da nossa vida. O que está sendo uma carga? Que você hoje vai receber discernimento de Deus para lançar ao mar. É interessante que em Atos 27, 38, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Eles chegaram a um determinado ponto, que depois de 17 dias sem comer nada, Paulo deu uma palavra: olha, comam um pouco, porque vocês estão há muito tempo sem comer nada. Então eles comeram, eles se fartaram, e sabe o que eles fizeram? Até o trigo eles jogaram no mar. Porque até o próprio abastecimento de comida, na altura do campeonato, estava sendo uma carga. Isso para nos ensinar uma coisa que Jesus nos mostrou lá em Mateus, capítulo 6, de uma maneira tão clara. Ora, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestimentas? Entende o que Jesus quer dizer? Não é a vida mais do que o alimento?
Claro que aqui eles tinham que ter alimento, mas nesse momento jogaram até o alimento fora, porque a vida, preservar a vida, é mais importante do que caixas e caixas de trigo. Que adianta eu preservar o trigo e morrer dessa forma, morrer afogado? Então, abra mão do trigo, porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que a vestimenta. No entanto, a gente anda a vida inteira preocupado com o que vestir e com o que comer. A gente passa a vida inteira trazendo problemas, e problemas, e problemas, e problemas, e problemas, com cargas e cargas, sendo que Jesus está dizendo, poucas coisas são importantes. Na verdade, uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Marta está cansada e afadigada com muitas coisas. E Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte não lhe será tirada. Resumidamente, o que eu quero dizer aqui, querido, é que é possível que você esteja atrelado a muitos compromissos, a muitos afazeres, a muitas preocupações. E tudo isso representam cargas e mais cargas que têm tornado a tua vida pesada. E você precisa jogar essas cargas, essas armações, essas caixas, esses baús para fora da sua vida. Quero te dizer que talvez você esteja armazenando também muitos pensamentos e muitos ressentimentos no teu coração. E isso também tem sido uma carga que você tem que jogar fora. Que se hoje eu parar para conversar com você e te perguntar, há alguma pessoa que está presa aí no teu coração? Talvez você diga, pastor, eu durmo com essa pessoa, ela está no outro país talvez, mas eu durmo com essa pessoa, eu acordo com essa pessoa, eu almoço com essa pessoa, eu vou dormir de novo com essa pessoa, ela não sai da minha mente e não sai do meu coração, porque eu tenho uma profunda mágoa por algo que ela me fez. E eu te digo hoje, que isso é uma carga que você tem que jogar no mar. Você tem que jogar fora isso. Você tem que se livrar disso. E abrir o seu coração. E limpar o seu coração. E tornar o seu coração leve. Sabe por quê? Porque na hora da crise, Deus quer falar com você. Mas quando Ele vem e encontra a tua casa ocupada, Ele não tem lugar para falar com você. Na hora da tua crise, na hora da tua luta, Ele vai querer trazer uma revelação para você. Ele vai querer trazer um sonho para você. Ele vai querer trazer uma direção para você. Mas quando Ele vem e encontra o seu coração sobrecarregado de cuidados, de preocupações, de medos, de tensões, de tribulações, não há espaço, não há lugar. Você precisa jogar fora as cargas da sua vida. Renovar a sua mente com a palavra. E deixar o seu coração livre. Sabe o que eu queria que você fizesse realmente? Que você limpasse o seu coração da mágoa, dos ressentimentos e liberasse o perdão para as pessoas. E eu quero também que hoje você se livre, que você faça uma relação das coisas que estão te tirando o sono, que são peso, que são preocupação para você. Ponha numa lista e depois de colocar na lista, apresenta diante de Deus e diga, Senhor, essas coisas não me atormentarão mais, e o Senhor me dará luz e direção para que eu saiba como me desvencilhar desse mal, dessas cargas que têm atormentado a minha vida. E sabe o que eu quero mais que você faça? É que depois de fazer tudo isso, colocar na lista, apresentar diante de Deus e de perdoar as pessoas que estão presas no teu coração, você faça uma última coisa, você diga para Deus o seguinte, Senhor, depois de tudo isso que eu fiz e de apresentar todas essas pessoas e cargas, o meu coração está limpo, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente faz uma limpeza na nossa vida, quando a gente faz uma limpeza nesse nível, queridos, a gente está preparando o caminho para Deus se revelar.
a gente prepara o caminho para Deus se revelar a nós, ministrar ao nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Joga fora a carga, como aqueles homens fizeram, com as suas próprias mãos, jogaram a armação do navio no mar, jogaram as cargas no mar, e por último, jogaram até o trigo fora. Porque estavam já chegando na ilha, não iam precisar mais daquele alimento, e eles teriam que estar leves para consumar aquele livramento, aquela libertação. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu creio de todo o meu coração que você vai ter uma experiência assim com o Senhor. De jogar fora as cargas. Diga propósito, diga problema, diga carga. Agora diga a quarta palavra, esperança. Olha só o que aconteceu aqui em Atos 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eu não queria estar nesse navio. Passados muitos dias, já parou para pensar? O que é isso? Muitos dias, sem sol, sem ver a lua, sem ver uma pontinha de estrela, sem ver nada. E chuva, tempestade, não pequena tempestade, água e água e água. Você vê na internet, tem um vídeo na internet que é assustador, de um transatlântico no meio da tempestade. Gente, é assustador. É algo terrível. É algo terrível. Acho que alguns já viram aqui. E as ondas vêm. E a parte de cima é levantada. E depois ela afunda. E vai de novo. E afunda. E tem uma câmera interna filmando o interior desse navio. E é o povo que ora está aqui. E quando está lá em cima, o povo é jogado lá para baixo. E aí depois o navio sobe, e quem estava lá vem para cá, e não para, e não para, e não para. É terrível. Mais ou menos isso que Paulo experimentou. Forte tempestade, muitos dias, sem sol, sem lua, sem estrelas. Fugiu-nos toda a esperança de salvação. Fugiu. Não tinha mais esperança. Mas é interessante que, quando foge toda a esperança, você tem que ser esse homem de Deus na embarcação. E você tem que ser essa mulher de Deus na embarcação. Porque foi por causa de um homem de Deus, no meio de uma situação dessa, onde todo mundo olha para cima e não encontra nada, nem um fiozinho de esperança. Então tem que ter um homem de Deus e tem que ter uma mulher de Deus que não olha para fora, mas olha para dentro. E lá em Lamentações de Jeremias, a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória. É um exercício, é uma decisão, porque muitas vezes você vai olhar para tudo aquilo que lhe cerca, e você não vai encontrar nem sol, nem lua, nem estrelas, nem amigos, nem portas abertas. Você não vai encontrar nada. Como manter a esperança? Depende do que você tem armazenado dentro do coração. Você não está nesse culto por acaso. Você não vem à casa de Deus por acaso. Cada vez que você vem aqui, a palavra entra dentro de você. Esse é um armazenamento para a vida. Você pode abrir mão de tudo, mas da palavra você não vai abrir. Você pode abrir mão até do trigo literal, como o pessoal aqui fez, né? E das cargas, e das caixas, e das preocupações, e das tensões. Mas o que você vai manter no teu coração é a esperança. E você tem que fazer aquilo que Lamentações de Jeremias nos ensina. Jeremias nos ensina lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória. Eu tomo uma decisão disciplinada
de falar para a minha mente, de falar para a minha alma, trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque eu vou procurar fora de mim e não vou encontrar nada, mas eu vou procurar dentro do meu coração e com certeza há uma palavra, há uma mensagem, há um estudo, há um versículo bíblico, há um testemunho cristão, há uma referência de Deus gravada dentro de você, que vai te trazer esperança. Porque Deus tem um propósito. Amém? Que vai te trazer esperança. Diga para o seu vizinho: abra mão de tudo, mas não abra mão da esperança. Diga isso para ele. Você vai jogar as cargas, você vai jogar as caixas, você vai jogar tudo. Mas você vai trazer a memória. E talvez hoje você também pense assim: pastor, eu tenho tão pouco armazenamento que possa me trazer esperança. Então é por isso mesmo que hoje eu te digo, que se você está no vermelho, no quesito esperança, se você está no vermelho, no quesito esperança, então venha mais aos cultos, ouça mais a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo que você a princípio não tenha tanta vontade de fazer, ou vontade de ouvir, mas armazena. Nem sempre a gente tem vontade de comer comida. Mas ai de mim, se eu comesse somente aquilo que eu queria comer quando eu era pequeno. Tinha momentos que minha mãe tinha que enfiar a colher na boca e dizer: você vai comer, você não quer comer, mas você vai comer. Por isso que eu sou forte hoje, robusto assim, do jeito que eu estou, porque eu tinha muita vontade de comer as coisas quando eu era pequeno. E ela tinha que forçar: não, você vai comer, você vai comer. E aquela luta para fazer filho comer. Mas você vai comer. E amanhã você vai me agradecer. Mas você vai comer. E enfiava a colher, e eu não queria comer, mas é o que sustenta. Às vezes você não vai querer vir para o culto, não vai querer orar, não vai querer ler a palavra, mas meu amado, entenda uma coisa: você nunca sabe quando vem um euro ou aquilão na nossa vida. Você nunca sabe. E na hora em que, eventualmente, a crise bater a porta, o que você tem armazenado dentro do teu coração, para trazer à memória o que te traga esperança? Se você não tem armazenamento, você só vai procurar o sol, lua, estrela e não vai achá-los. Vai procurar o amigo e não vai encontrar. Vai procurar a porta e não vai encontrar. Mas alguma coisa dentro de você Deus está armazenando. Esperança. Quero trazer à memória o que me traz esperança, o que me dá esperança. Mas a última palavra é espiritualidade, vida espiritual. Vida espiritual em todo o tempo. Vida espiritual na seca. Vida espiritual na abundância. Vida espiritual quando você tem dinheiro. Vida espiritual quando você não tem dinheiro. Vida espiritual quando as pessoas estão vivendo. Vida espiritual quando você perde um ente querido. Vida espiritual. E é isso que foi de fundamental importância na vida do apóstolo Paulo e na vida daquelas mais de 200 pessoas naquela embarcação. Olha só o que Paulo diz em meio àquela grande tempestade: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Esse é o grande valor da vida espiritual: manter-se vivo, manter-se ativo. Talvez no momento mais crítico da vida, manteve-se ligado a Deus, manteve-se ligado com seu coração sensível à voz de Deus.
que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente está debaixo de uma grande pressão, a gente abandona a célula, a gente abandona o ministério, a gente dá um tempo. Sabe quando a gente chega e fala o seguinte, olha, eu estou dando um tempo. Estou dando um tempo para tudo. Porque minha vida está assim, eu estou com uma tribulação aqui, e uma coisa ali e tal. Eu queria te dizer uma coisa, que o momento em que você mais deveria estar ligado e conectado e sensível é na hora da crise. Não é hora de você dar o tempo. Não é hora de você dar um tempo. Porque quando a gente dá um tempo nessas horas, é um prato cheio para a gente se acomodar a um outro estilo de vida. Porque quando a gente tá na ativa dos ensaios, a gente vem para os ensaios do louvor, a gente vem para dirigir a rede de jovens, eu tenho um compromisso com a intercessão, eu estou ativo. Eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de, estou diante de um Deus a quem eu sirvo. Olha o que Paulo está dizendo, olha, nessa noite, um anjo da parte de Deus, quem é esse Deus? É o Deus diante de quem eu estou e a quem eu sirvo. E sirvo como? Ele estava aprisionado, ele estava em cadeias, ele estava algemado, mas ele dizia o seguinte, olha, eu estou em cadeias porque eu estou servindo a Deus, e eu estou indo lá para a Itália, servindo a Deus, e chegando lá, eu vou testemunhar do amor de Jesus, mesmo em cadeias, mesmo magrinho, porque passei mais de 17 dias sem comer, mas eu estou diante de Deus, eu estou servindo a Deus, eu não estou dando um tempo na minha vida cristã, eu não estou dando tempo na minha vida ministerial, eu estou me mantendo na minha vida de oração, eu estou me mantendo, mesmo em meio a todas essas situações aflitivas, mas eu estou no foco, eu estou ligado, eu estou antenado, eu estou ligado a Deus, e estou servindo a Ele. Paulo não conhecia esse negócio que é tão comum nos dias de hoje. Estou dando um tempo para Deus. Cuidado que Deus também pode dar um tempo para você, viu? Você está dando um tempo para Deus, de repente Deus chega e fala para você o seguinte, eu acho que eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo para o Wilson. Wilson, se vira então, vai, já que você está dando um tempo de mim, eu vou dar um tempo de você. Se vira. Faça as coisas do seu jeito. Aí depois você volta para mim. Só que quando você voltar, você volta mais quebrantadinho, você volta mais humilde, você volta mais dependente. Não dê tempo de Deus, meu irmão. Não dê tempo de Deus, porque Deus pode dar um tempo de você. Não dê tempo. Nessa noite, um anjo, da parte de Deus, diante de quem eu estou. Sabe essa consciência de viver? Você está sozinho num lugar, as tentações começam a passar pela sua cabeça. Você está sozinho e você pensa assim, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O que vai te segurar nessa hora? A consciência de que você está diante de Deus. A consciência de que você está diante de Deus a quem você serve. Eu sou um servo dele, chamado por ele, para cumprir o propósito dele, não é meu, é dele. Mantenha a chama acesa. A Suzete Hattin, que ministrou na vigília, agora porque ministrou na convenção, ela falou na vigília, na ministração da vigília nossa aqui de sexta-feira, ela falou o seguinte, que a gente tem que conservar o espírito fresco, tem que manter o espírito renovado, tem que conservar o espírito renovado, e esse espírito renovado, ele tem que ser renovado, hoje, amanhã e depois, e principalmente, na hora da tempestade, com o coração livre das cargas, perdoando todo mundo, liberando todo mundo, e se livrando dos pesos da vida, com um coração renovado, fresco, para ter uma experiência nova com Deus. Porque quando o nosso coração está limpo, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
E Deus vai falar com você. Se vai ser por intermédio de um anjo, como Ele enviou um anjo ali para Paulo, para falar com ele e com aquelas pessoas, bem. Se não for através de um anjo, não precisa. Deus fala do jeito que Ele quiser. E se Ele quiser falar comigo da maneira que Ele escolher, quem sou eu para dizer, não, eu falo com Deus face a face, ou Deus fala comigo face a face? Quem sou eu para dizer que Deus fala comigo assim ou assado? Ele fala comigo do jeito que Ele quiser falar. Ele é soberano, eu sou servo, contanto que Ele fale. Se Ele mandar um anjo, bem. Se não mandar um anjo, que Ele fale de uma forma suave, tranquila. O que importa é que Ele fale, e que eu possa ouvi-lo, e que eu possa discerni-lo, e que eu possa ter um coração tão leve, livre de cargas e de pesos, que eu possa discernir a voz dEle. Espiritualidade. Na hora dos ventos contrários, você precisa entender o significado dessas 5 palavras. Diante dos ventos contrários, você precisa entender o significado da palavra propósito, da palavra problema, para que você saiba qual é o real problema, a carga, a palavra esperança e a palavra espiritualidade, a palavra ou as palavras vida espiritual, que vão te sustentar na hora da luta, na hora da dor. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de chamar os músicos.